vamos falar um pouquinho sobre a grande tribulação. Pois, meus irmãos, nós vemos aí que nesses últimos dias aconteceu muita coisa ao redor do mundo, mas você viu lá, irmãos. Aí muitos dizem, olha aí, pastor Rodrigo, isso aí é a grande tribulação. Olha aqui o nosso país, o que está acontecendo, né, irmãos? Você vê aí um confronto entre esquerda e direita, tentando dominar o país, querendo implantar as questões aí. A gente já sabe muito bem o que é o arco-íris, né? Não vou falar também o movimento, o arco-íris. Querem dominar aí o nosso país também. Ou seja, a gente vê, irmão, a gente percebe que as coisas estão caminhando para o fim. A gente vê claramente os sinais. A Bíblia não deixou dia e nem hora, mas deixou o quê? Sinais. Temos que ficar atento a todo tempo, vigiando. Isso, irmãos, ainda no Brasil, a igreja não está sendo totalmente perseguida. Agora aqui no Brasil tem pessoas que têm vergonha de carregar a Bíblia. Tem vergonha, compra aquelas mini Bíblia, põe no bolso e vai para a igreja, né? Assim, com ela no bolso, para ninguém saber que ele é crente. Quantos crentes você conhece que faz isso, irmão? Tem vergonha de mostrar a sua identidade. Agora, e quando começar a perseguição, irmão? Que é bíblico. Vai haver perseguição. Eu podia muito bem falar para você, não, pastor, não, irmãos, não, irmã, falando de tal. Não, é só paz, não é, irmão? Cristo, o próprio Cristo, ele não veio trazer paz. Como assim, pastor Rodrigo? Se você ler os evangelhos, você vai ver que ele veio trazer a espada para eu e você guerrear. Sim, nós temos uma paz interior que a própria Bíblia diz que o mundo não dá. Quem dá essa paz é o próprio Jesus. Uma paz interna. Agora, Cristo mesmo, ele veio trazer a espada para que eu e você possamos guerrear. Porque a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados. Isso mesmo, contra as potestades. Olha o que diz ali a irmã Grazi, ó. Mas já está começando, não podemos nem postar. Glória a Deus, já estão bloqueando. É verdade, irmão. Isso mesmo, irmã Grazi. No próprio Facebook, estão censurando lá, irmãos. As pessoas dando glória a Deus, aleluia, já está sendo bloqueado. Então você imagina o que vai acontecer daqui para frente, irmão. A gente vê aí, irmão, o dragão vermelho vindo com força. Você percebe que, olha só, irmão, esse regime, né? O Talibã que tomou lá o poder naquele país lá, você vê que poucos países reconhecem eles como sendo realmente legítimos, pessoas do bem. Olha só, quem que faz aliança com eles? A Rússia e a China. Uma das maiores potências mundiais. Você vê que tudo, irmão, o cenário, né, está sendo preparado aí já para, né, o que vai vir adiante. Você pensa que nós estamos vivendo a grande tribulação, irmão? Tem gente que tá achando que nós estamos passando pela grande tribulação. Isso aqui, irmãos, é só o começo. Só o começo. Vamos entrar aqui um pouquinho aqui na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o tema dessa live aqui, irmãos, é muito forte, né? Olha, o que é a grande tribulação? O arrebatamento será antes ou depois? Para nós que somos, na verdade, eu, irmãos, sou pré-tribulacionista. Eu acredito que a igreja será arrebatada, preste bem atenção, antes da grande tribulação. Isso que nós estamos vivendo aqui, meus irmãos, é apenas o princípio de dores. Eu vou aqui devagar com os irmãos para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Porque, na verdade, existe 3 fases. Estamos hoje vivendo o princípios de dores, mas haverá a tribulação e a grande tribulação, que são um período aí somado de 7 anos. 3 anos e meio, né, de uma falsa paz, e depois haverá 3 anos e meio aí da grande tribulação. Mas o que chama aqui a atenção, meus irmãos, é que tem pessoas
que estão achando que a igreja vai passar pela grande tribulação. Quem são, pastor Rodrigo? São os mésios, né? E tem também até os pós-tribulacionistas. Mas, meu irmão, isso aí não vai te invalidar de você perder a salvação. Não. Isso é uma questão de crença, né? De acreditar naquilo. Mas pastor Rodrigo Dias, eu acredito piamente que nós não iremos passar, né, irmão? Ali o Denis, olha lá, diz ali, ó, ele sabe bem quem merece ser poupado de passar por isso. É verdade. Porque existe, irmãos, no Apocalipse, ele é um livro simbólico. Ao mesmo tempo que ele é simbólico, ele é figurativo. Lá, quando fala sobre as 7 igrejas, tem 2 delas. Uma é Filadélfia e a outra é a Laodiceia. A Filadélfia, meu irmão, é aquela que tem um amor fraterno, não é verdade? Já a Laodiceia, ela mais pende para obras, não é verdade? E só que não é por obra, a salvação é pela graça hoje. Entendeu? Existem 2 igrejas, a Filadélfia e a Laodiceia. Eu creio, irmãos, que nós fazemos parte da igreja Filadélfia. Por quê? Porque não negaste minha palavra. Vai passar por grande prova, mas não negasse a palavra de Deus. Então, a gente, irmãos, hoje na terra, eu vejo nós como 2 igrejas somente. Independente de placa, 2 igrejas. A que vai ficar e a que vai subir. A que vai subir é Filadélfia. A que vai ficar é Laodiceia. Agora, eu pergunto para os irmãos, haverá salvação na grande tribulação? Sim, haverá salvação, porque o nosso Deus, ele é misericordioso. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver, irmãos, Daniel, capítulo 2, versículo 43. Você que tem a sua Bíblia, abra comigo aí, Daniel. Estamos ao vivo, irmãos, então a gente vai abrir aqui juntos, tá? Daniel, capítulo 2, versículo 43. Aqui vai falar um pouquinho sobre a volta triunfante de Cristo. Eu quero me ater a essa questão para não tomar muito tempo aqui da live, tá bom? Daniel, capítulo 2, versículo 43 e o versículo 45. Marca aí, pega um papel, uma caneta, vai marcando, tá bom? Para você não se perder aí. Daniel, capítulo 2, versículo 43, diz assim, meus irmãos: quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com sementes humanas, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Versículo 44, preste bem atenção. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Olha só que legal isso aqui, essa palavra. Ó. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Versículo 45. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. O Deus grande fez saber o rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Aqui está falando, meu irmão, do sonho que o rei Nabucodonosor teve de uma estátua. E essa estátua que ele teve, esse sonho, é uma estátua onde cada parte da estátua simboliza um tempo na história. Deus abençoe a irmã Érica aí pelo superchat. Ela diz lá, ó, irmãos, deixem seu joinha, é importante, irmão, deixa o likezinho aí para fortalecer o canal e alcançar mais almas. Deus abençoe a todos. Amém, irmã Érica? Deus abençoe grandiosamente. Amém, minha querida? Ô, glória a Deus. A irmã Érica é uma benção, né, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, a estátua que o rei sonhou
ela tem várias representações. Primeiro, a cabeça de ouro, que foi 626 a.C. isso aconteceu. Então, essa estátua, irmão, ela abrange 26 séculos e ela vai até o final do governo eterno de Deus. Então, esse sonho que este rei teve em Daniel 2, depois você leia o capítulo inteiro, a cabeça simboliza aqui o Império Babilônico, no ano 626 a.C. Aí depois vem a questão do peito, né, do peitoral ali, e dos braços, que é 2 reinos que se levantou depois que o reino babilônico foi destruído. Qual foi, pastor Rodrigo? Eu até marquei aqui para ficar mais fácil para entender. Foi o reino Medo-Persas e também o reino Medo, né? E também o reino Persas. Foram 2 reinos que um era governado pelo rei Dário e o outro pelos sírios, certo? Depois disso, irmãos, esse reino aí foi aí entre 539 a.C. Depois, olha só o significado desta estátua, desse sonho aqui que o rei Nabucodonosor teve e que foi Daniel que, então, ele trouxe o sonho novamente, porque o rei tinha esquecido, e também a sua interpretação. Quem foi que deu para Daniel essa revelação? Foi o próprio Deus, porque o rei, naquela época, estava disposto a matar todos os sábios, todos os que entendiam naquela época ali iam sendo destruídos. Se não fosse Daniel, Deus não revela a Daniel, todo mundo naquela época, os sábios, seriam mortos. Por isso, Deus deu para Daniel a interpretação. Eu costumo dizer, irmãos, que essa estátua aqui, de Daniel 2, é a espinha dorsal da escatologia bíblica. Para quem não sabe, escatologia bíblica é o estudo das últimas coisas, das coisas que vão acontecer, né? Estudo escatológico. É por isso que essa estátua aqui, ela é a espinha dorsal da escatologia. E depois vem a questão do ventre e o quadril da estátua de bronze, que está lá em Daniel 8:21. Marca aí, Daniel 8:21, que é o Império Grego, que foi ali do ano 334 a.C., por Alexandre o Grande. Olha só, irmãos, como é que Deus ele vai trabalhando na história, porque foi através do Alexandre o Grande que foi implantado a cultura grega. Ou seja, a linguagem grega foi implantada como única linguagem no mundo daquela época. Todo mundo conhecia o grego porque esse império aqui, o Império Grego, o Alexandre o Grande, conquistou o mundo todo naquela época, né? É por isso que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Para quê? Para quando Jesus ele viesse, como ele nasceu, né, da Virgem Maria ali, todo mundo sabe, conhece a história, o mundo já falava em grego, em uma só língua. Então ficou muito mais fácil do evangelho se expandir naquela época, porque o mundo falava em grego, conhecia grego. O Alexandre o Grande, ele chegava, ele conquistava as cidades e implantava a língua dele, né? A língua grega. Assim, olha só como é que Deus vai trabalhando na história. Aí depois vem, irmãos, as pernas, né? Ali da estátua de ferro, que é o Império Romano. O Império Romano se deu ali em Daniel 2, versículo 40. Depois, se você quiser marcar aí, você vai ver que veio o Império Romano aí do ano 67 a.C., não é verdade? O Império Romano veio ali e a Bíblia vai dizer que as duas pernas simboliza 2 impérios. O Império Romano foi dividido em Império Oriental e o Império Ocidental. Né? E aí, esse império foi destruído agora no ano de vou resumir aqui, irmãos, 1922. Então foi dissolvido aí o Império Otomano, não é verdade? Foi dissolvido, se tornando então aí o seu território dissolveu ali entre os árabes, os sírios, os egípcios, e chegou ao fim do Império Romano em 476
depois de Cristo. Você vê que a gente estamos vivendo aí, irmãos, as 69 semanas de Daniel já se cumpriu. Quando quando Cristo nasceu, o seu ministério começou a se desenvolver quando Cristo foi crucificado. Então ali deu-se início à última semana, que é a semana 69, né? E aí estamos agora na última semana, mas nós não chegamos nela ainda. Ainda vamos chegar nesta última semana. E qual é, pastor Rodrigo Dias? Foi que eu li aqui agora para os irmãos, os 10 dedos da estátua. Há alguns estudos que dizem, irmãos, que o mundo será dividido em 10 blocos. Ou seja, para quê? Para quando o anticristo se manifestar, está tudo já pronto para ele, né? Os 10 blocos, os 10 poderosos. Há quem diga que existem famílias poderosas que financiam países, na verdade, que eles vão entregar esses 10 blocos na mão aí do anticristo que vai governar o mundo. Tá certo? Irmãos, a coisa vai ficar estreita, E aí essa estátua, ela vem vindo, e hoje, irmãos, para resumir, nós estamos nos pés da estátua, ferro e barro, né? Os 10 dedos também da estátua tá lá em Apocalipse. Se você pegar aí Apocalipse, capítulo 17, versículo 12 e 13, olha o que diz aqui, irmãos. Vamos lá. Apocalipse 17, versículo 12 e 13. Olha o que diz lá. Vou ler aqui para os irmãos bem rapidinho. Olha o que diz aqui, ó. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberam poder como os reis por 1 hora, justamente como a besta. Este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e a autoridade à besta. Ou seja, meu irmão, a gente está aqui ligando uma coisa com a outra. Então, o que vai acontecer? Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, seremos, eu creio, como eu sou pré-tribulacionista, que nós não passaremos pela grande tribulação. Por quê? Porque a igreja de Filadélfia, que representa a igreja que vai ser arrebatada, lá diz em Apocalipse que o Senhor livrará da hora da tentação, não na hora, da hora. Ou seja, a igreja não passará pela a grande tribulação. Sim, nós passaremos pelos princípios de dores. Isso é fato. Não tem como negar isso. E nós sabemos, irmãos, que o arrebatamento da igreja, ele se dará em 2 fases. Como assim, pastor Rodrigo? A primeira fase, Cristo vai vir nas nuvens, nos ares. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante, diz que ele virá nos ares. Para quê? Para buscar a tua igreja. Eu quero ler com os irmãos. Vamos ler aqui, bem rapidinho, irmãos. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. 1 Tessalonicenses, abre aí comigo aí. Capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 13. Você que tem a sua Bíblia, pode abrir comigo aí, tá bom? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui está falando aqui, irmãos, que Cristo virá nos ares, buscar a sua igreja. Mas quem que vai ser arrebatado? Quem tiver o selo. O selo, quem é o selo, pastor Rodrigo? É o Espírito Santo. Quando eu e você descemos as águas batismais, confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, com a nossa boca e crer com o coração e ser batizado nas águas e seguir, fazer a vontade de Cristo, nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele é o nosso penhor, ele é garantia, ele é a nossa garantia de vida eterna. Quando então Cristo vem buscar a tua igreja, a trombeta será tocada e só os salvos ouvirão o som dessa melodia. Este arrebatamento, irmãos, não será visível a olho nu das pessoas. Como assim, pastor Rodrigo Dias? As pessoas, irmãos, vão ver as consequências. Terá consequências, sim. Quando a igreja for arrebatada, então haverá uma grande catástrofe, muito grande no mundo, claro. Mas o som da trombeta, quem ouvirá, irmãos, são os salvos, são os selados. Assim como haverá os 144 mil, que vão pregar na grande tribulação, que são selados, nós também somos selados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser arrebatada nos ares. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 ao 54, que o nosso corpo vai ser transformado em um corpo incorruptível de glória. E assim como Jesus é, nós seremos. Já pensou, irmãos? Que maravilha! Olha lá, irmã Grazi. Pastor, quando o Espírito Santo irá sair da terra? Antes ou depois do arrebatamento? Uma boa pergunta, irmã Grazi. Hoje, na verdade, o Espírito Santo está atuando, irmãos. Aonde? Dentro de mim e de você. O próprio apóstolo Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Agora, no tempo da grande tribulação, vai ser um tempo mais difícil. Por quê? Porque vai ser um tempo onde o anticristo vai estar com um domínio total sobre o mundo. Porque a Bíblia diz, irmãos, o mundo jaz no maligno. Mas o que acontece? Deus vai levantar as duas testemunhas que vão pregar, vão converter os 144 mil, que são 12 mil de cada tribo de Israel, que vai pregar não vai pregar só para Israel, irmão. Vai pregar para o mundo todo. Depois haverá 3 anjos que vão estar pregando também. Então você vê a preocupação de Deus em salvar a humanidade. Então, irmãos, é claro que o Espírito Santo não vai estar como hoje. Você vai ali, dobra o joelho, vai orar no quarto, sente aquela presença, aquela alegria, não é verdade? Não, no tempo da grande tribulação, você, ou melhor, a Laodiceia que vai ficar aqui, vai lembrar, puxa vida, como é que era gostoso sentir a presença de Deus. Eles vão ter aquele temor, não é verdade? O Espírito Santo de Deus vai estar auxiliando, mas não como hoje, no tempo da graça, que você podemos sentir a presença dele, falar em mistério, ser tocado por ele, não é verdade? No tempo da grande tribulação será diferente, irmão. Haverá perseguição total. Não vai ter como hoje liberdade, como aqui no Brasil. Você vai ali no culto, volta para sua casa, entrega a folheta à vontade. Não é assim, não. Na grande tribulação, irmão, pessoas vão tentar se esconder. Por quê? Porque não poderão receber a marca. Quem receber a marca não tem mais volta para trás. Entendeu? Quem receber a marca, irmão, a marca da besta, já vai estar já com a sua mente totalmente voltada para o anticristo. Então as pessoas vão ser perseguidas, vão passar fomes, necessidade, vão ter que plantar no meio da roça para sobreviver. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Mas a Bíblia nos dá toda a indicação que haverá pessoas que vão ser salvas. Por quê? Porque haverá as 2 testemunhas que vão pregar ali, claro, para Israel, no primeiro momento, né? Que vão converter ali
os judeus, depois vão pregar para os 144 mil, que vão se converter, vão ser selados, que vão pregar para o mundo todo. Depois haverá então os 3 anjos que vão estar pregando. Mas fato é que nesta live, como o pastor Rodrigo vai acontecer a grande tribulação? Depois que a igreja for arrebatada. Não será antes, irmãos. Não será antes. Os cristãos sendo perseguidos. Isso é apenas a ponta do iceberg do que vai acontecer na grande tribulação. Isso aí, irmão, não é perto daquilo que vai acontecer na grande tribulação. Olha só o Brasil como é que está, irmãos. Olha só. Irmão, a coisa vai ficar cada vez mais apertada e vai apertando cada vez mais. E nós, como cristãos, temos que estar sempre orando, jejuando pelo nosso país, porque é bíblico, irmão. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós não podemos deixar, irmãos, que o inimigo venha. Eu sei que ele vai vir, isso é bíblico, mas enquanto a igreja estiver aqui, nós somos o único. A igreja, irmãos, é o único motivo para que o diabo não se manifeste de uma forma total. Por quê, pastor Rodrigo? Nós somos a única coisa que o detém. A igreja é a única coisa que detém o anticristo. Assim que ele for arrebatado, assim que a igreja, for arrebatada, meu irmão, aí, meu Deus, só por Deus. Pastor, mas como assim? Se você pegar a Bíblia aqui, ó, estava lendo 2 Tessalonicenses, se você pegar ali capítulo 2, versículo 6 e 7, olha o que diz aqui, irmãos, ó. Vamos lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, olha o que diz assim, ó, aqui, ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da justiça opera, da injustiça, melhor dizendo, opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Que é o quê? É a igreja. A igreja é a única coisa que detém o anticristo. Então, assim que a igreja for arrebatada, meu irmão, aí entra Apocalipse 6. O cavaleiro branco vai entrar em ação, que é a falsa paz, que é o anticristo. Entendeu, meus irmãos? É por isso que você vê aí, as coisas estão caminhando tudo para ser apenas, por exemplo, olha só para você ver a questão das finanças. O dinheiro em papel está desaparecendo. O controle está ficando cada vez mais fácil devido à tecnologia. Você vê que aqui no Brasil, você viu aí os poderes do Brasil cancelando o Pix de pessoas, de canais. Entendeu? O poder, irmãos, é só apertar um botão, pronto. Então, isso tudo combina para uma só moeda, um só governo, e por aí vai. A marca da besta, a questão de perder ou não a salvação, isso só vai ocorrer, meu irmão, na grande tribulação. Aí sim, quem receber a marca da besta na testa ou na mão direita, isso aí já não tem mais volta, tá? Aí já não tem jeito, tá certo? Não tem como, aí já não tem jeito. Por quê? Porque a coisa vai ser muito radical, entendeu? Aí sim, vai ser hoje não, hoje nós estamos ainda vivendo os princípios de dores de Mateus 24, tá certo? É bem simples assim. Agora, cabe a mim e a você saber se você quer subir ou quer ficar. Eu quero subir, meu irmão. Porque, olha, o caldo aqui embaixo vai esquentar mais ainda. Mais ainda. A gente vê, os irmãos querem que tenha mais assunto nessa questão, né? Amém. Amém. Vamos trazer sim. Então, irmãos, falar que as coisas estão normal não tá não, irmão. Quanto mais o tempo passa,
Você percebe que as coisas estão alinhando aí para realmente, o sinal é claro, a igreja vai ser tirada da terra, tá? Irmão Antônio Pereira, temos 2 lives sobre 2 testemunhas. Nós já falamos sobre as 2 testemunhas aqui no canal, tá bom? A gente vai trazer mais pra frente, tá ok? Mas temos aí no canal, só o irmão aí no canal vai ter a live sobre as 2 testemunhas. Eu quero fazer aqui, irmãos, olha lá, Lucas Martins, o arrebatamento será antes ou depois? Será antes, meu irmão, antes, Lucas, tá? Eu até citei para os irmãos aqui alguns versículos bíblicos, será antes da grande tribulação. Assim que a igreja for arrebatada, dá-se início aí a grande tribulação, tá ok? Melhor dizendo, tribulação e depois a grande, que ambas abrangem um período aí, um período de 7 anos, tá ok? Tá certo. Irmão, a gente vai trazer mais lives, tá bom? Nessa questão. Tá ok? Alaum disse que as 2 testemunhas será Elias e Enoque. Então, a gente trouxemos isso aí, Fábio, aqui no canal. Foi bênção de Deus. Foi muita bênção de Deus. Obrigado, irmã Érica, por colocar o Pix do nosso ministério aí. Deus abençoe, tá bom, minha irmã? Os irmãos puderem abençoar o nosso canal, é bem-vindo em nome de Jesus. Então, irmão, sobre a questão das 2 testemunhas, eu acredito, irmãos, como o irmão bem colocou ali, que Moisés morreu, né, é verdade? E aí não tem como, porque quando tocar trombeta, né, lá em 1 Tessalonicenses 4, quando tocar a trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro em um corpo incorruptível. Então, levando para essa lógica, Moisés vai então ressuscitar com corpo incorruptível. Então ele não poderá ser as 2 testemunhas, uma das 2 testemunhas, porque as 2 testemunhas vão morrer, não vão? No final aí do período vão morrer. E depois de 3 dias elas vão ressuscitar. Então quer dizer, levando para esse lado, não seria Moisés. E também Enoque para mim tipifica a igreja. Por quê? Enoque, ele foi arrebatado antes do dilúvio, antes da tribulação, não foi? Sim ou não? Foi. Então, aponta para a igreja. Então, pastor, o que você acha? Para resumir aqui, eu acho que as 2 testemunhas vão vir, né? Vão nascer, vão vir no poder de Elias e Moisés. Entendeu? Não será, eu acredito que não será Elias e Moisés. Porque, primeiro, eles foram arrebatados. E eles não estão lá em cima com o corpo nosso aqui. Porque o corpo mortal nosso não consegue suportar a presença de Deus. Derrete como cera. Então, levando para essa lógica, eu acredito que as 2 testemunhas virão, assim como João Batista veio no poder, né, ali de Elias. Isso está nos evangelhos, né, irmão? Depois você lê depois. Então eu creio também que as 2 testemunhas virão no poder, na unção de Moisés e Elias. Tá certo, meus irmãos? Ficou bem claro aí a questão do tema sobre aí a grande tribulação? A grande tribulação será, então, depois que a igreja for arrebatado. Amém? Amém? Ô glória! Então, Fábio Rodrigues, olha lá, Elias e Enoque. Tá, irmãos, mas é difícil de acreditar que alguém que foi arrebatado, entendeu? Como foi Elias e Enoque, voltar para a terra com o corpo normal. Entendeu? Eu não consigo ver um Deus que ele vai guardar um corpo mortal lá. Não tem como, derrete diante da bênção de Deus. Entendeu? Possivelmente o corpo deles foram transformados. Entendeu? Por isso que eu acredito que as 2 testemunhas virão
no poder e na unção de Elias. E não será Elias e Moisés, mas serão duas pessoas que terão o mesmo poder e a mesma unção dos dois, de Elias e Moisés. Amém? Ô glória! Tem alguém que você quer aceitar Cristo, não quer passar pela grande tribulação, quer subir como a igreja de Filadélfia? Tem alguém? Diga: eu, pastor, que eu vou estar orando por você nesse momento. Olha lá, Isaías Cordeiro: pastor, vamos ver os mortos ressuscitarem antes do arrebatamento? Porque não, irmãos, irmão Isaíde, isso aí vai ser no abrir e piscar de olho. Primeiro os mortos, depois nós que estivermos vivos. Vai ser em 7 milésimos de segundo, é muito rápido, entendeu? O Lucas Martim: falta só a apostasia para a grande tribulação, pastor. Então, meu irmão, na verdade a apostasia já tem, já desde quando, né, no começo aí do mundo já vem agora intensificou cada vez mais, viu Lucas? Sinais claros e amplos, né, que a igreja será arrebatada. Ali o Antônio Pereira: Israel se tornou um país independente, 14 de maio de 1948. Jesus disse que a geração que visse isso acontecer não passaria. Uma geração é de 70 a 80 anos. Ah, certo. Tudo bem, Antônio, corretamente. Na verdade, aí, se for andar por isso aí, nós temos 7 anos, né? Por isso que nós, como cristãos, tem que estar sempre assim, ó, atento, ligado, irmão. Não desligue, jejum, ore, fique em espírito. Não fique cocheando em dois pensamentos. Não é tempo mais, irmão, de nós ficarmos se preparando. É tempo de nós estarmos preparados. Entendeu? É tempo de estarmos preparados. Deixa eu ver se tem alguém para Jesus. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Irmão Antônio, 7 anos, irmão, mas isso não significa que Jesus voltará no final de 7 anos. É uma possibilidade de acordo com a profecia que nós temos da figueira que floresceu. Quem é a figueira? A figueira é Israel. E fala que uma geração vai até, no máximo, aí 80 anos, que está lá em Salmos 90, versículo 10, tá bom? Mas não podemos ficar baseado nisso, porque a Bíblia diz que quem sabe a hora e o dia que ele virá é só ele, só Deus. Nem o Filho sabe. Então, não cabe a mim, nem a você, a saber. A gente sabe que os sinais está claro. Agora, saber o dia e a hora já não cabe a nós. Amém? Olha lá, Robson batizado nas águas. Amém, Robson? Lucas Martim: me indique algo para estudar, pastor. Olha, irmão, indico sim. Olha, eu tenho livros aqui. Na verdade, a gente nem podia falar isso aqui no canal, né? Porque cada um tem gente que tem outros ministérios aí, de outras igrejas, mas eu fiz o curso, né? Indico para os irmãos o curso da ETAD. ETAD, um curso, eu fiz o curso básico de teologia da ETAD, e depois eu fiz tô fazendo, né? Tô quase terminando esse curso aqui, bacharel, faculdade, FATEJA, aqui perto da minha cidade, né? Tô terminando já o curso, esse curso aqui já vai fazer 5 anos, né? Por causa da pandemia, tá quase para 6 anos já. E tô fazendo esse curso, muito forte, profundo, aprende muito. Eu indico você, irmão, que perguntou, procure entrar na CPAD, no Google, CPAD, que você vai encontrar muitos livros bons, CPAD, tá bom? Também tem a ETAD, que é uma escola de teologia, você pode fazer à distância também, muito bom, abre muito entendimento, tá bem? E aqui embaixo também, aqui no vídeo, tem um link de um curso do pastor Josué, escatologia,
sobre tudo, irmão. A questão do Armagedon, do arrebatamento, da grande tribulação, tudo lá. Aqui embaixo no link você adquire o curso, é baratinho, é um simbólico preço para você ajudar lá o ministério do pastor Josué, tá bom? Aqui embaixo também tem um link, tá ok? A irmã Grazi quer reconciliar. Ô, glória a Deus. Tem mais alguém, irmãos? Que benção, irmã Grazi. Que maravilha. Obrigado, Érica. Tem mais alguém? Deixa eu ver mais. Também tem vários livros, irmãos. Se você entrar na CPAD, tem vários livros lá bons também, viu? Para você estar adquirindo e lendo. Não, isso aí, o Isaíde. O Isaíde tá perguntando de novo ali. Pastor, vamos ver os mortos ressuscitarem? Não, Mosaíde, a gente vai... É tão rápido que primeiro os mortos, é claro, depois os vivos. Mas isso aí... o que você tá confundindo aí. Você tá misturando as coisas. Isso aí é só no juízo final. Que o mar, né, a terra dará conta dos mortos. Isso aí é no juízo final. Tá bom? Mas a gente vai fazer mais lives sobre esse assunto. Deixa eu ver aqui mais... Isso. Irmãos, olha, tem uma questão que eu quero falar com os irmãos que eu não acredito que no milênio vai ficar pessoas aqui ímpias, não. Eu tava estudando essa questão bem a fundo, sabe? Porque temos pastores que pregam que não, que vai ficar gente aí que não servia a Deus no milênio. E eu, pela minha... Porque o nosso Deus, ele é muito, né, irmãos? Ele é justo, né? Eu creio que não acredito que vai ficar gente ímpia aqui, não. Tá? Vão ficar assim, aqueles que passaram pela grande tribulação, que não negou, né? Não negou a Jesus. Foi fiel até o fim. E morreu, vão ser, de novo, é claro, ressuscitados com o corpo glorificado. E vão ter palmas, né? A Bíblia fala que vai ter palmas, em vez de ser o galardão, vai ter palmas em suas mãos. É diferente daqueles que não passaram, que é a igreja, pela grande tribulação. Mais alguém, irmãos? Me ajuda aí. Tem mais alguém que tá voltando aí? Quero orar por você. Amém? Quero orar por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero orar pela irmã Grazi que está voltando, aos irmãos que estão voltando, Pai. Estão te aceitando. Escreva o nome deles no livro da vida, Pai. Que nós possamos, ó Senhor, ó meu Pai da glória, e sermos arrebatados junto com a tua igreja, meu Deus. No momento em que a trombeta tocar, meu Pai. Ó meu Senhor, fortifique, fortalece esse irmão e esta irmã, Senhor. Renova, meu Pai. Repreende agora toda enfermidade, desde as plantas do pé até o alto da cabeça. Todo mal seja agora, no nome do Senhor Jesus, repreendido. Sai em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meus irmãos? A live foi muito boa hoje, irmão. Senti muito aqui a presença de Deus. Tá bom? A gente vai falar mais assuntos sobre essa questão. Se irmãos quiserem que eu traga algum tema específico, é só você ir lá no meu Instagram. Mande lá no meu direct. @Pastor Rodrigo Dias. Os temas das lives que a gente traz aqui para os irmãos, tá bom? O Robson Vicente, Pastor Rodrigo, é de qual igreja? Nós somos aqui, irmãos, da Igreja Pentecostal Jesus o Bom Pastor e nada me faltará, viu, irmãos? É grande o nome, né? É bênção. Aqui em Guariba, nós estamos já há 22 anos com esse ministério, mas ele já foi fundado em 1960 e algumas coisas lá. É um ministério pequeno, ele não teve aquele avanço, né? A gente está pensando aí em ter a igreja, provavelmente será AD Bom Pastor, né? E seremos sede. E aí nós vamos abrir mais igrejas, né? Deus vai dar essa graça, né? Mas é aos poucos, né, meus irmãos? Aos poucos, Deus vai dar vitória aí. Amém? Ô, glória! Mais alguma pergunta, irmãos?
Olha lá. Mais alguma coisa para falar, irmãos? Amém? Então vamos dar a bênção apostólica. Lembrando, irmão, que à meia-noite estamos em oração lá no canal Jesus Me Guia. O link está aqui também na descrição do vídeo. E irmãos perceberam aí que a live que nós fizemos agora, semana passada, ela foi removida, alguns vídeos foram removidos, só que eu consegui baixá-los e coloquei no canal terciário. Qual é o canal? Canal Atalaia de Cristo. O link também está aqui na descrição do vídeo. Caso você não viu a live, não viu os vídeos, vai lá antes que eles derrubem, porque eles estão derrubando os canais que tem esse tipo de conteúdo. Falou, irmãos, do sistema, falou da política, falou de tudo aqui que está envolvendo aí, eles estão cortando, derrubando mesmo os canais, tá? Tem um canal aí, os canais aí, mais de 11 canais já foram, que eu conheço, já foram derrubados, tá bom? Então orem pelo canal Pastor Rodrigo Dias, orem pelo canal Povo da Fé, para que possamos continuar no ar, levando aí a palavra de Deus. Então, eu estou procurando, irmãos, falar com mais assim, propriedade aí, tentando falar menos as palavras que podem derrubar aí o canal, tá? O canal Atalaia de Cristo está lá, os vídeos mais fortes, os vídeos que eles não querem que você veja, está lá. Eu coloquei lá porque é um canal novo. Se derrubar ele, a gente vai ficar triste, mas não quanto esse, né, que é o canal oficial do Pastor Rodrigo Dias, tá bom? Eu conto com você, meu irmão, minha irmã, para compartilhar, se inscrever no canal também. Se inscreva nesse canal se você não é inscrito. Se inscreva no canal da oração, que é o canal Jesus Me Guia. E se inscreva no canal Atalaia de Cristo, tá bom? Que é o canal terciário, é um canal de escape, tá bom, meus irmãos? Porque não sabemos até quando o canal vai ficar no ar, porque a perseguição já começou, mas lembrando, não é ainda a grande tribulação. Mas estamos nos aproximando dos fins aí. A igreja realmente, eu creio piamente, que seremos arrebatados. É isso mesmo, Mateus. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Oh, glória a Deus. Curva a tua cabeça, que a graça do Senhor Jesus Cristo, grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todo sempre. Todos digam amém. Diga amém, minha irmã. Diga amém, meu irmão. Ô, glória! E à meia-noite temos um vídeo lá no canal Jesus Me Guia de oração e palavra. Todos os dias temos lá uma oração e uma palavra, tá? Tem vezes que eu coloco o vídeo, tem vezes que eu entro ao vivo, tá bom, meus irmãos? Mas sempre tem lá uma oração para você. Compartilhe, tá certo? Para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Fique com Deus. Lembrando que vocês moram no nosso coração e não pagam aluguel. Ô, glória! Diga amém aí, minha irmã. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia! Que bênção, irmãos. Que live abençoada.